Welcome home! Welcome home, Yes. teacher. Hoje a conversa é séria, direta, objetiva com você, papai, mamãe ou professora de inglês também que tem interesse nessa área de inglês para crianças. Mais especificamente, 3 years old, and we call them toddlers, very young child. A gente chama de primeiríssima infância e é para este público, é para este nicho que a gente vai falar agora. E também para dividir o que é. O que você espera do teu filho e o que o seu filho é esperado fazer. 3 anos de idade, o que uma criança faz na aula de inglês, Elaine? O que ela faz na sua casa? O que a criança, além de subir no sofá, pular na cadeira e você ficar correndo igual uma louca, falando, não! Enfim, ela brinca. Eu não sei o filho de vocês, tá, gente? Aí tudo bem, mas a Bela brinca. Tá? Então, assim, ao todo tempo, a criança ela está brincando. Essa é a maneira com que ela interage com o mundo, explora o seu ambiente e também aprende. O que ela aprende brincando? Absolutamente tudo. Noções de lateralidade, noções de alto, baixo, perigo, não perigo. E brincar vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento de raciocínio. Nesta faixa etária, né, quando a gente fala de 3 anos de idade, a criança ela precisa aprender uma coisa importantíssima e ela só precisa aprender isso. Tudo que vier além disso é um extra. Ela precisa aprender sobre si e sobre o outro. Então, sobre ela mesma, o corpinho, o que ela faz, o que é inerente dela e sobre o outro. E é inerente, crianças com 3 anos de idade, a partir dessa idade, eles brincam. Tudo ao redor deles é uma brincadeira. Dentro de atividades simples como alimentação, higiene, quando você promove essas atividades através de uma brincadeira, isso tudo acontece de maneira mais rápida. Então, gente, como é que isso acontece dentro da sala de aula? A gente tem uma metodologia que se chama Play-Based Learning. Não é exatamente uma metodologia, a gente pode chamar de um norte. Uma abordagem, isso. O Play-Based Learning é a aprendizagem baseada em brincadeira. E aí vem uma outra questão que é muito legal, que é a habilidade de nós, enquanto adultos, com o cérebro desenvolvidos, detentores do conhecimento e tudo mais, que nós tenhamos a capacidade de nos ajustarmos ao ambiente da criança e não o oposto. Porque o cérebro da criança ele ainda é imaturo, ele não é desenvolvido mesmo, nem nas questões de sinapses, nem na questão de tamanho de nada. Então, de interação, as questões mais simples de interação, as questões mais simples, por exemplo, de sentar numa cadeira e ficar parado na cadeira, né, durante o tempo executar uma atividade, pegar uma folha de papel para desenhar ou enfim, tudo isso é extremamente difícil para eles. E é inerente, essa dificuldade ela é inerente. Então, como que... Aí vem uma questão, outra coisa que é a escolha que nós tivemos dentro da Home de trabalhar com um ambiente reduzido, de número de pessoas, número de estímulos, para que essa criança ela consiga estar dentro desse ambiente de uma maneira saudável, feliz, segura e, obviamente, acolhedora, pronta para aprender. Então, sempre que precisar de colinho, sempre que precisar de alguma coisa, tá lá. E a sala de aula da Home ela é toda temática. A gente tem um tapete onde eles podem ficar, eles podem sentar para brincar. Pode brincar embaixo da mesa? Pode brincar embaixo da... Pode correr? Claro que pode. Pode sair da sala, teacher? Pode. E se eu quiser fazer um lanchinho? Tá lá pra você. E aí, muitas pessoas olham esse tanto de liberdade que nós damos para os nossos alunos, para as nossas crianças, como... Mas se ele tá comendo, saindo da sala... Se ele tá brincando no tapete, o que ele tá aprendendo? Como que ele tá aprendendo se ele tá brincando? Gente, ele tá aprendendo. Ele está na presença de uma pessoa, de um professor que tem esse conhecimento de que eles vão interagir e a partir da interação deles, a minha função é criar oportunidades de aprendizagem. Exatamente. E não o contrário. Exato. E não forçá-los. Agora é hora de sentar para aprender. Eles já fazem isso na escola e tá tudo bem, né? Uma metodologia, a gente sabe que eles são mais tradicionalistas. Ok. Dentro da Home, a gente trabalha com essa abordagem que ela é focada e baseada nas necessidades da criança. Então, nós, com muito orgulho, a gente vai sim, com muito esforço, muito trabalho, muito conhecimento, muito estudo, a gente vai nos moldar a ele.
Essa aprendizagem, né, brincando, por exemplo, vou dar o exemplo da aula de ontem das crianças, que eles estavam todos embaixo da mesa brincando de casinha com a Elaine, que também estava embaixo da mesa brincando de casinha com... Estava no chão. O chão sentada. Sentada. Eles lavaram roupa em inglês. Ontem, gente, Foi muito legal. E aí, por que eu tive essa ideia de lavar roupa, né? Eu me inspiro muito no Pedro, meu filho. Então, antes de ir pra escola, eu estava com ele na casa da minha mãe. E ele falou assim, mamãe, vamos lavar o astronauta? Eu falei, vamos lavar o astronauta. E a gente pegou o astronauta, sujou o astronauta, depois limpou, usou a maquininha de lavar que ele tem. E aí eu falei, eu vou usar isso na minha aula. Peguei a máquina de lavar, levei. A gente recortou com papel algumas roupas, as crianças pintaram. Então, neste processo, eles já estavam curiosos, porque lavar roupa é uma atividade que eles fazem em casa. Todo mundo lava roupa, tem uma washing machine na sua casa. Então, a gente pega sempre coisas que são muito reais, da rotina dessas crianças, para que elas consigam ver que existe no inglês e existe na vida delas também. Essa aproximação da brincadeira com a realidade que traz para a criança a naturalidade, que traz para a criança a verdade naquilo que ela está aprendendo. E foi muito, muito legal. A Bela hoje de manhã, completamente aleatória, a Bela faz aula nessa turminha. A gente acordou, tomou café, e aí eu fui levar algumas coisas pra colocar na máquina de lavar. E ela cantou a musiquinha da máquina de lavar, e assim, eu não falei meia palavra. Porque na minha cabeça, você acha que eu tava pensando em inglês? Você acha que minha cabeça... Não tava, eu tava pensando em lavar minha roupa. E a criança que ficou sentada embaixo da mesa, completamente, meu Deus do céu, Elaine anarquista, colocando as crianças embaixo da... Ai, professora que aceita tudo dessas crianças. Exatamente. E aí eu fui, cantei, eu wash machine, t-shirt, dress, todas as coisas. E foi a coisa mais legal, mais linda, mais singela que poderia ter acontecido. Eu fiquei assim, ó, chocada. Quando a gente sugere uma atividade para eles e existe essa devolutiva deles momentânea, assim, instantânea, de querer fazer, é uma coisa impressionante. Ontem, a hora que eu levei a maquininha de lavar, eu falei, this is a washing machine. Eles pularam, eles gritaram, eles ficaram extremamente eufóricos. Por quê? Por causa do objeto extremamente colorido que tinha na minha mão, mas também porque é uma atividade que eles fazem também com os pais. Então, tudo isso vai gerando uma conexão de raciocínio, que vai de uma língua para outra, de uma realidade para outra. Então, você, pai, que tem um filho, né, de 3, 4 anos, colocou ele no inglês, não espere que essa criança vai vir com palavras, gente. Essa criança, ela precisa aprender frases prontas. O inglês na cabeça dele está fazendo um sentido muito mais natural do que a gente é capaz de conceber, certo? Então, ajuste a sua expectativa enquanto pai, confie no processo que você está escolhendo, escolha muito bem, escolha uma escola que tenha valores parecidos com o seu. Se o que a gente está falando para você não faz sentido, tá tudo bem, né? Mas existem outras que trabalham de maneiras diferentes. Mas tenha certeza do caminho que você escolheu. Confie nesse caminho, porque a criança, ela realmente faz conexões que são muito mais poderosas e fortes e profundas do que a gente imagina. Toda vez que a gente entra na sala, a gente canta a musiquinha do hello, good evening e tá lá. E eles precisam responder I'm fine, ou I'm sad, ou I'm bad. Poucas limitadas opções para que eles consigam, né, memorizar e aprender essas frases curtinhas. Perfeito. Após 2 meses e meio de aula, eu tinha uma aluna que nunca havia respondido. Ela participava, batia palma para o amigo, esperava o amigo, ouvia a minha pergunta, a resposta do amigo, e isso foi acontecendo. Ela dava algumas respostas em alguns outros momentos, porém, na hora da música, não rolava. Ok. Eu, com a minha encanação de professora, falei, gente, o que tá acontecendo? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece todo dia. Aí, entrou um aluno novo. E eu falei assim, gente, vamos ensinar a musiquinha do Good Evening para o fulano. E eu falei, Good Evening, fulano, how are you? Como que ele tem que responder? A primeira a responder foi aquela que nunca havia me respondido. Porque pra ela, acho que não fazia muito sentido ela responder pra mim, porque todo mundo falava junto. Mas quando ela precisou ensinar um coleguinha dela, ela fez, gente. E aí veio uma pronúncia bonita, uma coisa natural, e eu falei, que mágica é esta, Senhor?
Agora, pega essa dica que a gente vai dar uma dica pra vocês fazerem isso em casa. Ah, essa parte é muito importante, gente. Mas, Elaine, eu não sei falar inglês, como é que eu vou ensinar? Vocês não precisam saber muitas palavras em inglês. E eu acho que tem 2 pontos importantes. A gente quer ver o sucesso, né, das crianças falando inglês, se desenvolvendo. Eu acho que a fala dos pais, quando eles falam, inglês é muito difícil pra mim, foi Nunca aprendi inglês. Ressentido, dolorido. Essa dor extremamente dolorosa para eles, dentro daquele momento em que a criança está indo lá para aprender inglês. Você transfere um pouquinho daquilo pro teu filho. Você não quer isso. Então a dor é sua, a dificuldade é sua, a oportunidade que foi perdida, infelizmente, é sua. Mas converse com a gente se você quiser dissertar um pouco. A gente tá lá. Eu não vou poder prometer que eu vou brincar com você embaixo da mesa de lavar roupa, né? Mas a gente tem outras técnicas. Tente não utilizar essa questão de chantagem, né? Por exemplo, você vai pra Disney. Pode ir, gente. Vão pra Disney, tá? Mas não usem isso como moeda de troca, para que a criança veja que o inglês acontece por conta da vida dela. Tá lá. E é normalmente porque um dia, quem sabe, ela vai pra Disney. Qual é a atividade que seu filho mais gosta de brincar? Qual é a brincadeira que ele mais curte? É dinossauro? É carrinho? É o quê, Elaine? Boneca? Empurrar a boneca no carrinho. Terra? Brincar na terra. Coisa. Gente, o que for. Você vai pensar num momento... Astronauta. Um momento que você faz isso com ele. Que você senta no chão e brinca com seu filho de fato. Quebra-cabeça, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa, certo? Certo. E você vai tentar inserir nessa brincadeira 3 palavras em inglês que todas as vezes que vocês brincarem, você vai falar. E você não vai esperar que ele repita. Você não vai falar, repete com a mamãe. Por que você não tá repetindo? Você não entendeu? Você não entendeu. Não. Você vai falar, olha só o dinosaur. Você quer ficar com o green ou com o red? Você vai mostrar esse dinosaur pro seu filho, tá? Você vai ficar com o vermelho? Ok, a mamãe vai ficar com o green. Então vamos lá. E aí você brinca com seu filho. Simples, ó. Sim. Dinosaur, green, red. Objetos. Você vai fazer isso por muitos meses. Dá aí uns 3 meses pra essa criança, pra você brincar. Sem zero expectativa, tá? Zero expectativa. 3 meses depois, você vai ver alguma coisa. Você vai. Confia. Tá tomando cafezinho da manhã. O que você gosta, filho, de comer? Grape. Você prefere o quê? Uma fruit? Você prefere bread? O que você quer? Você quer water juice? Os momentos, as interações que vocês têm, tente limitar com vocabulários. Por exemplo, sempre coloque a palavra kitchen na cozinha. Fala, let's go to the kitchen. Exatamente. E aí, por exemplo, em algum outro momento, alguma outra palavra. A gente tem um livrinho em casa, eu e o Pedro, que aquele livrinho eu só leio em inglês com ele. Pedro, este livrinho está em inglês. Então a mamãe vai ler em inglês com você, tá bom? Tá bom. Todos os dias eu pego este livrinho e falo, vamos ler em inglês? Em algum momento do dia a gente consegue colocar. Às vezes, do nada, a gente tem a palavra help, porque o Pedro adora brincar de resgate. Então, quando os bonequinhos estão no resgate, eu falo, help me, help me, help me. E quando ele quer descer, por exemplo, do sofá, descer da janela, descer da torre dele, ele fala, mamãe, help me, help me. Do nada, assim, ó, em contextos aleatórios. Mas porque é uma atividade incansável. Exatamente. Produza, promova oportunidades de interação do seu filho com você em inglês de maneira positiva, sem esperar nada em troca. Natural. Veja uma mágicazinha acontecer. Exatamente. Gostaram? É isso. Então, se você fizer isso, depois manda pra gente um relato. Ai, gente, tá? verdade. Segue a gente no nosso Instagram, a gente sempre posta um monte de coisa bem legal lá. Várias dicas para as crianças, para vocês utilizarem em casa, também conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, que modéstia à parte is fabulous, baby. It's a great job. Um beijo, até o próximo episódio. Bye, bye.